Goiás acerta a contratação de 2 zagueiros promissores para a temporada de 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito de cada um desses jogadores. No caso, o zagueirão Edu, 22 anos de idade, estava no Atlético Paranaense, atleta muito promissor também, com passagens nas categorias de base do Cruzeiro e comprado lá para Curitiba por 3 milhões de reais. Além disso, sobre um outro mais modesto na questão dos seus antigos clubes, mas que fez uma baita Série D do Campeonato Brasileiro, o Eduardo Churran. Ele que, apesar desse nome famoso, é zagueiro, 25 anos de idade, também canhoto, jogou pra caramba lá no Pouso Alegre, onde foi vice-campeão nacional nessa temporada de 2022, assina em definitivo no Verdão. Eu quero trazer aqui para vocês no vídeo de hoje sobre esses dois jogadores desconhecidos, né, por grande parte dos torcedores, totalmente normal, assisti vários lances deles, quero trazer aqui um compacto mais ou menos das suas principais características de jogo. Além disso, né, as partidas que eles fizeram na Série D do Campeonato Brasileiro, o Edu também, que não jogou tanto assim nessa temporada, trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessas duas novas contratações, promessas da diretoria do Goiás para o próximo Goianão. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar um vídeo onde eu falei sobre a contratação do volante, o William Oliveira, 29 anos de idade, ex-Cruzeiro, as principais características, as minhas impressões também na tela final, e sobre o técnico, o Guto Ferreira, como ele costuma treinar, né, as suas equipes. Vou deixar esse vídeo também passando na tela final, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês, no caso é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você dar os seus palpites para os jogos desta Copa do Mundo nas semifinais, começando ainda na terça-feira com Argentina e Croácia, uma vitória dos hermanos pagando R$ 1,76, um empate R$ 2,65 e uma vitória da Croácia R$ 3,95. Além disso, né, ótimas cotações também para o duelo entre França e Marrocos, uma vitória marroquina pagando R$ 6,00, além disso um empate 3,01 e uma vitória francesa R$ 1,44 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da Sorte GoBet. Já vai lá, chama no WhatsApp, é muito simples, né, de você registrar o seu bilhete e assim que receber o seu prêmio caindo logo na sua conta. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essas duas novas contratações da diretoria do Goiás para a próxima temporada. No caso do zagueiro Edu e também do Eduardo Churran. Quero começar falando sobre uma jovem que no caso é o Lucas Eduardo, mais conhecido como Edu, estava no Atlético Paranaense nessas últimas temporadas, apenas 22 anos de idade, chega aí no Goiás, como todos eles, né, como uma aposta da diretoria esmeraldina para ter minutos, principalmente nos jogos do Campeonato Goiano. Ainda não consegui confirmar até quando vai o contrato, no caso do Edu, que ele chega por empréstimo, né, do Atlético Paranaense. O seu vínculo lá no Furacão vai até julho de 2024. No Goiás, possivelmente ele vai fazer um contrato até o final da temporada, mas vai depender muito da diretoria, né, do seu desempenho na disputa do estadual. Chega como uma aposta, tá bom? Não precisa se preocupar no caso, então vai chegar esses dois jogadores, a permanência do Lucas Alter também, que já está muito bem encaminhada, e esquece jogadores para a zaga. Não penso assim. Principalmente na defesa, deverá chegar pelo menos mais um zagueirão xerife, né, para ser o titular, acredito eu que mantendo no caso o Sidmar, juntamente com o Lucas Alter, e mais um experiente nesse começo de temporada, já dá para quebrar o galho, e essas duas apostas no caso para a composição de elenco, tanto o Edu quanto também o Eduardo Churran. Sobre o Edu ainda, né, falando sobre as suas principais características, outros números, né, inicialmente no caso da sua carreira, da sua trajetória em geral, ele que começou no Cruzeiro, ainda lá na temporada de 2015, no Sub-15 da Raposa, estreou no profissional na temporada de 2020, com 3 atuações e um gol marcado. Acabou sendo vendido, né, pelo Cruzeiro ao Atlético Paranaense por 3 milhões de reais, 70% dos direitos econômicos, né, do jogador ainda vinculados à equipe paranaense. Além disso, o Cruzeiro, que naquele momento, né, vivia aquela grande crise financeira após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Edu foi meio que negociado ali às pressas, rendendo uma quantia até baixa pelo potencial que ele já havia demonstrado, principalmente na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde havia sido titular em grande parte do período na temporada de 2019 e também 2020. Acompanhei o jogo dele no Sub-20 em 2019, fui eu e meu irmão, né, que também é cruzeirense, ele é cruzeirense, assim como o Edu, e eu não, torço só pro Goiás. Fomos assistir esse jogo na Serrinha, um empate em 0-0 entre Goiás e Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-20, naquela categoria, e o Edu era um zagueirão titular, já demonstrando grande personalidade no lado esquerdo do campo, apesar de ser bem altão, tinha uma boa velocidade e também uma excelente saída de jogo. Deixa eu ver se eu já falei tudinho sobre as suas questões, sobre principalmente ali as suas partidas. Nessa temporada acabou que não entrou dentro de campo e chega no Goiás para a composição de elenco. Antes de trazer aqui os seus números, né, nas suas antigas equipes, quero falar sobre as suas principais
características de jogo, ele que tem 1,91 m de altura, 71 kg, canhoto, costuma fazer os dois lados do campo. Além disso, ele tem uma característica parecida com, por exemplo, o Lucas Aldo, nas categorias de base. No Goiás ele não costumava fazer, não fez muito isso, né, na Série B, mas nas categorias de base do Atlético Paranaense, até mesmo na seleção brasileira, o Lucas Aldo ele pegava a bola e saía jogando em velocidade, né, até mesmo arrancando na frente dos atacantes, né, era um absurdo aquilo. O Edu, ele tem também essa característica, mas um pouco mais contido, até mesmo por conta da sua altura, não é fácil, é um zagueiro de 1,91 m sair driblando todo mundo, mas ele tem essa característica de ir, por exemplo, até mais fundo, né, na lateral, já fez também algumas funções como lateral esquerdo e até mesmo como volante. Acho muito bom um jogador que sabe sair jogando, isso é muito importante para o futebol de hoje em dia e também por ser canhoto. Geralmente o zagueiro canhoto ele costuma ser mais duro. O Goiás teve uma exceção, por exemplo, no ano passado, que no caso, perdão, nesse ano, né, ainda de 2022, que no caso foi o Caetano, tinha uma maior qualidade para sair jogando, mas por exemplo, o Reinaldo ele era mais durão. O Edu, ele tem essa característica de boa saída de bola, boa controle também da marcação, saindo em grande velocidade. Acho muito importante essas suas jogadas, né? E também, além dessa característica de ser um zagueiro muito técnico, muito bom na bola aérea, natural, né, tanto na parte defensiva quanto também na ofensiva, com 1,91 m e boas viradas de jogo, tem qualidade, sabe sair jogando. Acho uma excelente contratação para a composição de elenco no começo da temporada. Em relação à sua carreira, ele jogou, por exemplo, o Sub-19 do Cruzeiro em 2018 e também já o Sub-20 naquela temporada, marcando 2 gols em 18 jogos. Em 2019 foi titular absoluto na equipe Sub-20, com 23 partidas e uma bola na rede, sendo, por exemplo, essa partida que eu fui, né, entre Goiás e Cruzeiro na Serrinha, na Copa do Brasil daquele ano. Além disso, 4 partidas no Campeonato Brasileiro. Na Copinha foram mais 7 atuações e 10 atuações também no Campeonato Mineiro da temporada de 2019. Em 2020, que foi logo ali o seu ano, né, na estreia do Cruzeiro, ele ainda começou na equipe Sub-19 e estreou no profissional com 3 partidas e 1 gol marcado, né, já deixou uma grande, boa e primeira impressão, né, melhor dizendo, pelo Cruzeiro. Foram 3 partidas, sendo 2 delas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Acabou marcando um gol pelo Cruzeiro, né, naquela temporada, antes de ser negociado mais ou menos ainda no mês de abril com o Atlético Paranaense. Até existia essa possibilidade dele já estar no profissional, apesar da pouca idade, né, naquele período apenas 19 anos de idade. Chegou no Furacão para o elenco Sub-20. 22 partidas durante toda a temporada, 2 gols marcados e 1 assistência. Foi titular absoluto, tanto no Campeonato Brasileiro Sub-20, quanto também na disputa do... ele chegou, né, no Atlético Paranaense, fez só o Campeonato Brasileiro Sub-20, com 22 partidas, 2 gols e 1 assistência. No começo do ano, havia participado da Copinha pelo Cruzeiro e também no Campeonato Estadual. Em 2021, ele começou no Atlético, também fez 3 partidas na disputa do Campeonato Estadual e foi passado ao Remo, né, na reta final do ano. Foi até uma negociação esquisita, não achei tantas informações dele assim. No caso, ele ficou 3 semanas treinando no Remo antes de ser anunciado. Fez uma partida contra o Galvez na disputa da Copa Verde e marcou um gol e não jogou mais. Então não entendi muito essa questão do Edu lá no Atlético Paranaense, não deu muito certo, né? E nesse ano agora de 2022, se ele já tinha jogado pouco, apenas 3 vezes no Atlético Paranaense no ano passado, né? No caso, na disputa do Campeonato Estadual. Nessa temporada agora de 2022, ele só ficou no banco de reservas em 2 oportunidades, sendo a última delas ainda lá no mês de abril. Pesquisei, não achei nenhum tipo de contusão ou algum problema extracampo, né, para o Edu não ser relacionado, nem mesmo para, por exemplo, algumas partidas no Campeonato Brasileiro com elenco reserva, nada disso. O único jogo que ele participou foi 12 minutos, um empate em 2-2 contra o União Beltrão, né, jogo ali no Campeonato Paranaense, lá no dia 6 de fevereiro, então muito tempo que no caso não entra em campo o zagueirão aí, o Edu, chega no Goiás para uma aposta, né, da diretoria no ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Edu, excelente saída de jogo, bola aérea e muito mais, 1,91 m de altura, chegando no Goiás como uma aposta, um empréstimo possivelmente até o final. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre outra contratação e olha, por incrível que pareça, é sim um bom negócio para o Goiás, que no caso é o zagueirão, o Eduardo Thuram, 25 anos de idade, apesar do nome francês, né, esse apelido, o nome dele verdadeiro, Eduardo Hidno da Silva, ele que tem 25 anos de idade, 1,90 m, também canhoto, 82 kg, porque eu acho uma boa contratação. Vai chegar e ser o titular? Não. É o nome dos sonhos da torcida do Goiás, no caso que imaginou após as saídas do zagueirão o Caetano e também no caso do Reinaldo?
também não é, mas ele foi eleito o melhor zagueiro da Série D do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2022. Fez uma excelente primeira fase, fez excelentes jogos no mata-mata e foi vice-campeão com o Pouso Alegre, perdendo apenas a grande decisão para o também tradicional o América de Natal. Então, no caso, uma temporada muito boa, tanto no Uberlândia no primeiro semestre, quanto agora também no Pouso Alegre. Tinha um contrato se encerrando, agora no finalzinho do ano, segundo o Globo Esporte recebeu sondagens também ainda no mês de julho do futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro, continuou no Pouso Alegre, foi titular absoluto na Série D do Campeonato Brasileiro e terminando, né, com essa conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e também esse prêmio de melhor zagueiro da competição. Muito interessante essa contratação pelo lado do Goiás, porque a gente pode pensar da seguinte forma: o Goiás, beleza, está na primeira divisão, mas não é um time que tem grandes recursos para investir em contratações mais caras. O Eduardo Churran chega de graça e um contrato em definitivo com o Verdão. Ainda não temos detalhes sobre a duração desse seu vínculo, mas na minha visão ele irá assinar por pelo menos, né, 2 anos de contrato, já que jogou bem lá no Pouso Alegre. Possivelmente não chega com salário mais do que 20 mil, 25 mil reais mensais. Duvido muito do Goiás negociar essas cifras tão altas, né, para jogadores ainda surgindo dentro do futebol brasileiro, nas suas primeiras oportunidades em equipes principais, né, como foi no caso aí do Eduardo, e para a próxima temporada tendo essas suas oportunidades principalmente na disputa do Campeonato Goiano. Então acho sim uma boa contratação pelo lado do elenco esmeraldino. 25 anos de idade, completou agora ainda no finalzinho do mês de outubro, 23 partidas pelo Pouso Alegre na Série D do Campeonato Brasileiro, sendo que a equipe do interior de Minas Gerais entrou em campo só 24 vezes, ou seja, dos 24 jogos disponíveis pelo Pouso Alegre na Série D do Brasileirão, o Eduardo participou de 23 deles, realmente sensacional, sendo 96% do tempo como titular. Só levou 2 cartões amarelos na disputa do Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. Então a campanha é quase que irretocável do zagueirão aí, no caso é muito difícil, até confirmar isso aqui para vocês, eu acho que ele não foi substituído em nenhum jogo, né? Deixa eu ver. Durante toda a temporada ele não foi substituído nenhuma vez quando entrou em campo. Então assim, um zagueiro muito bom fisicamente, ele que é canhoto, costuma ter, por exemplo, principalmente boas saídas de bola pelo lado esquerdo, 1,91 m, então totalmente natural também, uma excelente, 1,92 m, melhor dizendo, um excelente jogo aéreo, tanto ofensivo quanto também defensivamente. Ele parece mais o Reinaldo, é um zagueiro um pouco mais lento por conta dessa velocidade, não é tão técnico quanto o Edu, aquele cara que vai pegar, tentar arrancar com a bola, pode jogar na lateral esquerda ou volante. Não, o Eduardo Churran é zagueirão, canhoto, também pode fazer o lado direito do campo. Boas jogadas, principalmente em velocidade, consegue ter aquele vigor para alcançar e dar um carrinho até a linha de fundo. Gostei bastante dessa contratação, acho que pode ter ali algumas oportunidades no Campeonato Goiano e dar certo, né? Principalmente no caso o Goiás, que não tem uma grana absurda. Por exemplo, o Eduardo Churran chegando com um salário mais baixo, vamos supor que ele vingue no Goianão e fique para a disputa, no caso do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Em vez do Goiás ir lá e buscar um jogador no mercado do exterior, até mesmo aqui no Brasil, de 150, 200 mil reais, ele vai, no caso, surgir um jogador de 20, 30 mil no máximo, mensalmente, para a sua Série A do Campeonato Brasileiro. De fato, não pode ser, por exemplo, o único perfil de contratações. Acho que a diretoria está sabendo mesclar muito bem isso, com a permanência principalmente do Lucas Alta, do Sidmar, a contratação possivelmente também de mais um outro zagueirão mais experiente, mas essa contratação do Eduardo Churran vejo sim com bons olhos, eleito, né, o melhor zagueiro, volto a dizer, da Série D do Brasileirão. Em relação também ao seu começo da temporada, ele ainda estava no Uberlândia, né? Das 11 partidas do Uberlândia no Campeonato Mineiro, o Eduardo entrou em campo 7 vezes, sendo todas elas como titular, também deu uma assistência nesse Mineirão. O Uberlândia que acabou sendo rebaixado na última rodada justamente para o Pouso Alegre, equipe que ele acabou se transferindo, né, para a reta final do ano. No ano passado também, em 2021, foram 14 partidas pelo Uberlândia, na disputa principalmente do Campeonato Mineiro, foram 7 jogos no Mineirão e outras 7 partidas na Série D do Campeonato Brasileiro. Também jogou contra a Aparecidense, né, a Aparecidense que acabou subindo no jogo contra o Uberlândia lá na Série D do ano passado. Foi mais reserva do que titular e nesse ano ganhando mais confiança. Ele que começou ainda em 2017 no Boa Vista, equipe tradicional do interior do Rio de Janeiro, no Sub-20, também no elenco principal. Participou em 2018 no Arte Sul, segundo o site Ogol, foi os primeiros jogos dele, né, como jogador profissional, lá no Arte Sul, na 2ª divisão do Campeonato Carioca, 5 partidas. Além disso, em 2019, pelo Pérolas Negras do Rio de Janeiro também, em 20 partidas, o cara marcou 6 gols, isso é um absurdo, né, na 3ª divisão do Campeonato Carioca, lá de 2019, já mostrando essa sua fase artilheira, possivelmente aí que ele deve ter pegado esse apelido de Churran, né. Em 2020 foi para o futebol do interior do Paraná,
pelo Rio Branco, né, do Paraná. Foram 9 partidas. Em 2020 passou rapidamente no Sub-23 do Sampaio Corrêa, com 6 partidas, um gol marcado, antes de, no caso, chegar em Minas Gerais, onde se destacou tanto no Uberlândia quanto também agora no Pouso Alegre. Acho uma boa contratação. Vai chegar e ser o jogador titular? Não, mas eu não sou daquele torcedor que critica essas contratações de graça da diretoria, uma aposta aqui e outra ali, desde que, obviamente, jogadores para chegarem a ser titular, carregar a responsabilidade, esses sim precisam ser negociados, né? No caso, chegar aqui no Goiás, para o Campeonato Brasileiro, Campeonato Goiano, mas essas possibilidades, principalmente no comecinho do Campeonato Estadual, acho sim muito válida para o ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre os dois Eduardos, né? No caso, o Edu, 22 anos de idade, ex-Atlético Paranaense Cruzeiro, e também o Eduardo Churran, carreira modesta, mas que jogou muito bem esta última Série D, teve saudades de equipes do interior de São Paulo, também do Rio de Janeiro e do futebol do exterior. Acho sim uma boa negociação da diretoria do Goiás, principalmente porque irá chegar, no caso, os dois, né, irão chegar de graça, sem custos, além, né, no caso, dos seus salários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final, eu vou deixar os dois vídeos, né, falando sobre o William Oliveira e também o técnico, o Guto Ferreira, né, até buguei o Oliveira e o Ferreira aqui, os dois nomes portugueses, né, vou deixar esses dois vídeos aqui na tela final, o link do nosso apoiador aqui do canal, também a Sorte Gobet, caso de apostas esportivas, na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!